Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar dando sequência ao nosso estudo sobre modelagem conceitual e vou estar falando sobre o modelo ER estendido. Ele é também conhecido como modelo EER, onde o primeiro E ele vem de Extended. O primeiro conceito que é incorporado nesse modelo estendido é o conceito de herança. Então, quando a gente fala de herança, a gente fala de especialização e de generalização. Ou seja, a gente tem entidades que são mais gerais e entidades que são mais específicas. Essas entidades mais gerais, a gente diz que são entidades de nível superior, enquanto que as entidades mais específicas, elas são entidades de nível inferior. Isso é similar àquilo que a gente estuda em orientação a objeto, né, que a gente tem aquele conceito de superclasse e o conceito de subclasse. Tá? E da mesma forma como a gente vê em orientação a objeto, a gente tem que, dada uma superclasse, né, dada uma entidade mais geral, a gente vai ter atributos dessa superclasse, dessa entidade mais geral, que são comuns a outras entidades mais especializadas. Então, essas entidades especializadas, a gente diz que elas herdam essas características, né? Elas herdam esses atributos das entidades dos níveis superiores. Esse diagrama ele ilustra bem, né, esse conceito de especialização e generalização. Então, a gente representa assim no modelo ER, a gente usa os nossos retângulos para representar as nossas entidades e a gente define a herança utilizando esses triângulos. Então, a gente tem aqui em cima uma entidade mais geral e aqui embaixo as entidades mais especializadas. E aí, quanto mais a gente desce, mais especializado a gente fica, né? Quanto mais a gente sobe, mais geral a gente fica. E a gente não tem limites para esses níveis hierárquicos. Aqui tem um exemplo onde a gente tem cliente e conta, né? E tem um relacionamento entre essas duas coisas aí. A gente diz que um cliente ele pode ter uma conta e um cliente ele pode ter até N contas. E note que eu estou utilizando aqui uma abordagem baseada em UML, tá? Isso não é a abordagem clássica. Eu mais na frente vou mostrar como é que é a abordagem clássica. Mas a gente está falando de UML, então a gente faz essa leitura dessa forma aqui, né? 1 para N. Então veja que cliente tem uma especialização que é cliente pessoa física e tem outra especialização que é cliente pessoa jurídica. E conta tem aqui conta corrente e conta poupança, duas entidades especializadas em relação à entidade conta. Aí a gente tem os atributos aqui que são comuns a cliente, que são nome e endereço, tem os atributos que são comuns a todos os tipos de conta, que são número e saldo, e tem os atributos específicos de cada um deles, né? Por exemplo, CPF só se aplica a pessoa física, não a pessoa jurídica. Limite de saque diário só se aplica a conta corrente, não a conta poupança. E aqui veja que no relacionamento, esse relacionamento conta-cliente, a gente tem um atributo que diz respeito a esse relacionamento, né, que é a data de abertura dessa conta. Poderia ter outros atributos inerentes ao relacionamento também. Quando a gente fala de herança em modelos entidade e relacionamento, a gente precisa distinguir 4 tipos. O primeiro deles é o que a gente chama de generalização parcial, e a gente representa por esse P, que fica aqui em cima do triângulo, aqui no nosso diagrama ER. O que é uma generalização parcial? A gente diz que, nesse caso, nem toda ocorrência da entidade genérica possui uma ocorrência correspondente em uma entidade especializada, ou seja, a ocorrência pode estar somente na classe genérica. Na prática, nesse exemplo aqui, a gente tem funcionário, e motorista e secretária, que são especializações de funcionário. Então, se a generalização é parcial, a gente pode ter cadastrado na nossa base um funcionário que não é nem motorista, nem é secretária. Ele é simplesmente um funcionário. E aí, nesse caso, a gente pode ter um atributo aqui na entidade mais geral para indicar qual é o tipo de funcionário. Então, você pode, por exemplo, se você pensar num modelo lógico, você poderia nesse atributo ter nu aqui, e que não seria nenhum tipo especializado, e poderia ter o tipo específico, motorista ou secretário, indicado por uma flag. Mas esses detalhes de como isso vai ser representado no modelo lógico é assunto de uma aula futura sobre mapeamento do modelo conceitual para o lógico.
E quando a gente fala de generalização total, que a gente indica com o T, a gente diz que para cada ocorrência da entidade genérica, existe sempre uma entidade especializada. Ou seja, nesse caso aqui, a gente não pode ter uma coisa cadastrada na nossa base que seja simplesmente cliente. A gente tem que definir se esse cliente ele é pessoa física ou pessoa jurídica. Não pode ser simplesmente um cliente. A gente precisa ainda distinguir entre generalização compartilhada e generalização exclusiva. Falando primeiro da exclusiva, né? A gente representa a exclusiva por esse E aqui em cima do triângulo, e a gente diz que é exclusiva quando a ocorrência da entidade especializada é exclusiva, aparecendo em apenas uma das entidades especializadas. Na prática, utilizando esse exemplo aqui, isso quer dizer que a gente não pode ter um funcionário que seja motorista e secretário ao mesmo tempo. Ou ele tem que ser motorista, ou ele tem que ser secretário. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem aquele atributo aqui que fica na entidade mais geral, a entidade funcionário, e esse atributo ele tem que ter ou M, né, ou S, se a gente utiliza, por exemplo, uma flag lá no modelo lógico para estar definindo que tipo de entidade é esse. Mas ele nunca vai ter duas coisas ao mesmo tempo para estar representando que tipo de entidade é essa. E a entidade compartilhada é uma ideia contrária à exclusiva, né? A compartilhada a gente identifica com C e a gente diz que uma ocorrência de entidade genérica pode aparecer em múltiplas entidades especializadas, ou seja, uma pessoa ela pode ser professor e aluno, ela pode ser professor e funcionário, pode ser professor, aluno e funcionário, então ela pode aparecer em mais de uma entidade especializada ao mesmo tempo. Então, está aqui um resumo dos 4 tipos que a gente tem, e quando a gente faz as combinações, né, a gente pode ter aqui total com exclusiva, pode ter total com compartilhada, pode ser parcial com exclusiva, pode ser parcial com compartilhada, aí vai depender da situação do modelo de negócio que você tem em mãos. E aqui tem umas variações de notação, né? A gente ver variações aí, dependendo do material que você pegar para estudar, você vai ver ou usando letra maiúscula, usando letra minúscula, ou também utilizando letras diferentes para os mesmos conceitos. No caso de exclusiva, a gente vê também utilizando D, que significa disjunto, e no caso de compartilhada, a gente vê também o S, que significa sobreposta, e VO também, que significa overlapping. Aqui tem uma recomendação quando você for fazer uma herança múltipla, para não fazer uma herança simplesmente definindo uma entidade mais especializada aqui que vai herdar direto de outras duas. O ideal é que você coloque uma entidade mais geral em relação a essas duas aqui, para então fazer a herança múltipla. Isso é porque se você tem, por exemplo, aqui um cliente funcionário, né? Ele é uma especialização, uma mistura aqui de cliente com funcionário, mas ele provavelmente tem atributos que são comuns a tanto a cliente como a funcionário, né? Por exemplo, o nome. Aí tem o nome do cliente e o nome em funcionário. Então, se você quer fazer uma estrutura dessa, é melhor que você coloque o nome em pessoa, deixe em cliente só o que é específico de cliente, deixe em funcionário só o que é específico de funcionário, e quando você tiver essas heranças múltiplas aqui, você vai herdar tudo que vem de pessoa, passando pelas entidades mais especializadas, até combinar aqui com a sua entidade ainda mais especializada. Aqui tem um cenário de exemplo que você pode imaginar que seria um sistema de gerenciamento de uma clínica médica, por exemplo, né, onde você tem uma entidade médico, você tem uma entidade paciente, e você tem um relacionamento consulta, né, que vai ligar aqui médico a paciente. Então, só para esclarecer a leitura dessa cardinalidade aqui, porque isso às vezes é bem confuso, é bom a gente sempre reforçar aqui como é que está o raciocínio dessa cardinalidade. Então, nesse caso aqui, você pode pensar que a leitura é um médico, tem 0 pacientes, né, porque ele pode ter sido recém-chegado na clínica, ter sido cadastrado agora, não ter feito nenhuma consulta ainda, mas ele pode ter vários pacientes que ao longo do tempo esse registro dessas consultas vão aumentando, né? E
um paciente, ele tem no mínimo um médico, porque o entendimento aqui é que ele só é paciente a partir do momento que ele faz a primeira consulta. E ao longo do tempo ele pode fazer várias outras com vários médicos diferentes, então pode ser N aqui também. E observe que a gente tem um atributo aqui para o relacionamento consulta, que seria a data da consulta, porque veja que data não é nem de médico nem de paciente, mas ela é importante e ela está no relacionamento, tá? Ela é inerente ao relacionamento, não a médico nem a paciente. Então, aqui tem uma pergunta que você deveria refletir aqui, dar uma pausa no vídeo para pensar numa possível solução, né? Que seria, se for necessário registrar o medicamento prescrito em cada consulta, o que fazer? Então, a minha sugestão é que vocês deem uma pausa no vídeo, pensem e depois voltem para ver o que é que eu tenho a comentar sobre isso. Vocês podem dar uma pausa agora. Então, voltando da pausa, né, as respostas podem ser muito diferentes, né, para cada pessoa, mas uma primeira ideia aqui que pode ter vindo à mente poderia ser colocar um atributo aqui, medicamento, né, que seria o medicamento prescrito naquela consulta. Seria uma ideia interessante. O problema é, se forem vários medicamentos prescritos, aí você vai dizer, eu coloco 2, 3, 4 atributos aqui, mas você não sabe quantos. E aí, eu imagino um máximo e aí coloco aí vários atributos, medicamento 1, 2, até o máximo que eu acho, medicamento 10. Aí mais do que isso não vai passar. Isso é uma solução que não soa muito interessante, tá? Uma outra opção que alguém pode ter pensado eu vou fazer um atributo chamado medicamentos, e aí eu jogo todos os medicamentos aí. Isso funciona? De certa forma sim, mas fica uma grande string aí com a lista de medicamentos, e aí você não vai ter muito poder de análise depois para saber quantas vezes paracetamol foi prescrito nesse cenário, nesse outro. Se não existe nenhum requerimento, nenhum requisito para fazer análise depois, se você quiser realmente baratear o sistema, você pode fazer uma coisa desse tipo. Mas pensando num cenário mais robusto, num sistema mais completo, né, você precisaria realmente ligar com esses medicamentos de uma forma mais interessante. Aí uma opção seria você ter uma tabela com os medicamentos, paracetamol, dipirona, com as suas peculiaridades, né? Você pode ter vários dados relacionados a esses medicamentos e tentar fazer ligações para definir quais são os medicamentos que foram prescritos em cada consulta. Aí, diante disso, alguém pode ter pensado em transformar a consulta em um relacionamento ternário, onde você vai ligar aqui o médico, o paciente, a um medicamento. Vamos ver como é que isso ficaria aqui. Nesse caso, você teria aqui o médico, tá? Eu vou chamar aqui de MD. Você teria aqui a consulta, vou chamar aqui cons, e colocar aqui o paciente P, e aqui embaixo o medicamento, vou chamar aqui de MT. Tá? E aqui a gente tem aquele atributo data, né? Como é que isso ficaria no modelo lógico? Reforçando que mapeamento lógico conceitual, né, na verdade conceitual para lógico, não é objeto dessa aula, é um objeto de uma aula futura, mas para a gente discutir isso aqui é interessante dar uma ideia para vocês como é que ficaria esse mapeamento aqui. Nesse caso aqui, esse relacionamento consulta daria origem a uma tabela, tá? Onde a gente teria 3 chaves estrangeiras, uma para cada coisa dessa. Então a gente teria o médico, teria o medicamento e teria o paciente. Então teria que ligar essas 3 coisas aí. Então cada uma dessas aqui seria uma chave estrangeira, né? Essa daqui ia para a tabela de médicos, né? Essa daqui ia para a tabela de medicamentos e essa daqui para a tabela de paciente. Tá? Aí aqui, para simplificar, eu ao invés de colocar o que seria realmente um atributo de chave, né, um CPF, por exemplo, eu vou simplificar, vou colocar o nome para ficar mais fácil de ilustrar aqui. Então, vou colocar aqui João, prescreve um paracetamol, certo? Prescreve paracetamol para um paciente aqui chamado Maria, por exemplo. Então, parece ser interessante, né? Aí na mesma consulta ele prescreveu outro medicamento. João prescreve dipirona
para Maria também, tá? Aí você tem ela foi embora, aí depois ela fez outra consulta lá com o João, aí você vai dizer que João prescreve de novo paracetamol, uns 3 anos depois ela voltou, paracetamol para Maria. Aí veja que você vai começar a ter repetições aqui, não vai mais saber qual foi a consulta que ele prescreveu isso, mas aí você, não, eu consigo contornar isso, eu coloco uma coluna aqui e digo que é a identificação da minha consulta. Então, na consulta 222, o João prescreveu paracetamol para Maria. Na consulta 222, ele também prescreveu dipirona. E na consulta 1050, ele prescreveu paracetamol e prescreveu um outro medicamento. Na 1050 aqui, ele prescreveu alguma outra coisa aí, certo? Então você resolveu esse primeiro problema aí, daria certo. Só que você precisa entender que isso aqui é o relacionamento aqui consulta. Então, consulta pode ter inúmeros atributos aí relacionados à consulta. Aqui a gente só colocou a data, mas você poderia ter muitas outras coisas inerentes à consulta. E onde essas coisas estariam? Teriam que estar nessa tabela também, teriam que estar aqui. Imagine se você tem aqui mais 10, 20, 100 atributos da consulta. E aí, toda vez que João prescreveu um medicamento diferente na mesma consulta para Maria, você teria que simplesmente repetir tudo aqui. A data, qual foi a data, e qualquer outra coisa da consulta aqui que você queira colocar. Então, você vai estar trazendo informações da prescrição e informações da consulta para o mesmo lugar, e isso não é muito interessante, porque você vai estar gerando uma redundância de dados aqui que pode gerar problemas na base. Então não é bem isso que a gente deve fazer, tá? Então, uma alternativa seria a gente transformar a consulta em uma entidade. Mas ela essencialmente ela é um relacionamento. Ela não é uma entidade. Mas se ela fosse uma entidade seria mais interessante, porque a gente faria consulta. Eu vou fazer um desenho novo aqui. Então, como eu disse, a gente faria consulta, seria uma tabela consulta. O que é que a gente precisaria armazenar aqui nessa tabela consulta? A gente teria o médico, o paciente, aquela mesma coisa que a gente já desenhou antes. Teria a data. E teria provavelmente um ID aqui. Note que se você quiser juntar data, paciente e médico para ser uma chave, faz sentido, a menos que você assuma que o paciente pode ser atendido pelo mesmo médico naquela mesma data. Mas mesmo assim você poderia usar timestamp para considerar o horário também, e seria o horário do início da consulta. Aí realmente você teria uma unicidade. Ou você geraria um identificador para essa consulta também, não tem muito problema. Vamos assumir aqui que você utilizou esse ID. Então você teria também uma tabela prescrição, nesse caso agora. Então essa tabela prescrição teria o que aqui? Teria o medicamento que foi prescrito, que poderia ser uma identificação desse medicamento, que seria uma chave estrangeira lá para medicamento. Aqui teria uma tabela medicamento aqui. E aqui a gente teria qualquer outra coisa relacionada à prescrição que você quisesse, e teria um campo aqui que seria o campo da consulta. Então, esse campo da consulta iria apontar lá para o identificador da consulta, e aí a gente ficaria com tudo bem amarrado, né? A gente teria uma chave estrangeira aqui. Então você diria aqui que a consulta 222, aquela que João atendeu Maria, né, naquela determinada data, e que ele prescreveu paracetamol e também prescreveu dipirona, você simplesmente colocaria aqui o identificador do paracetamol 2, o do dipirona 3, e aí diria que foi nessa mesma consulta 222 e 222 aqui. Então, assim você ficaria com tudo mais organizado, né? Não teria redundância no armazenamento de dados aqui,
não estaria duplicando valores indevidamente, ficaria com tudo bem mais limpo, mais elegante. Então, para a gente representar isso, a gente utiliza essa notação aqui, que parece com a bandeira do Brasil, né, onde a gente tem aqui um losango, e esse losango ele é envolvido por esse retângulo. Isso a gente chama de entidade associativa. Então, o que é uma entidade associativa? É uma entidade que, conceitualmente, essencialmente, né, quando você fez a modelagem conceitual, você pensou nela como um relacionamento, mas por uma necessidade como essa que eu mostrei, ficou mais conveniente representar como uma entidade. E aí você diz que ela é uma entidade associativa. E aí notem que a gente pode usar essa notação aqui, que só tem o relacionamento aqui embaixo, né, o losango aqui do relacionamento ele só aparece aqui embaixo, e aqui fica simplesmente um traço para um lado, né, uma linha, né, uma outra linha para o outro. Não tem problema de representar dessa forma aqui, tá? Note que se você não colocar esse quadrado aqui, né, esse retângulo, vão ficar dois losangos juntos. Isso nunca pode acontecer. Você nunca pode ter um relacionamento junto com o outro num diagrama ER. Então, se você começou a modelar e ficou com dois losangos juntos, você já pode ver que ficou com alguma situação incorreta aí, tem que consertar. Então, a gente pode dizer aqui que a nossa consulta, né, é que a gente pensou nela como um relacionamento e depois transformou na entidade associativa, ela poderia ser também representado puramente como entidade, mas nesse caso aqui você teria que adicionar os relacionamentos aqui, tá? Porque essa representação aqui sem os losangos ela é exclusiva para a entidade associativa. Mas quando você diz que ela é realmente uma entidade, aí você usa os losangos, tá? Então, tanto faz você representar desse jeito aqui do lado, como está do lado direito, como do lado esquerdo. Mas do lado esquerdo passa uma semântica interessante, mostra uma propriedade maior sua como modelador de banco de dados, né, mostrando essa peculiaridade, né? Isso aqui essencialmente seria um relacionamento, mas eu estou considerando como uma entidade para poder ter essas características peculiares à identidade associativa. Aqui está a notação que a gente usa no modelo clássico. Então, a variação é que a gente utiliza um círculo ao invés de um triângulo aqui, e a gente utiliza essa linha dupla para determinar quando a participação é total, e usa linha simples quando a participação é parcial. E só coloca anotações aqui no meio do círculo, né, quando é para dizer se é disjunto, né, ou compartilhado, né. No nosso livro-texto, a gente vai observar aqui o uso do O, que é o overlapping, que é equivalente ao compartilhado. E o D, para representar a situação quando é disjunto. Então, tem dois exemplos aí, vocês podem depois dar uma pausa no vídeo e ver com calma, né? Esse aqui é relacionado a peça de carros, né? Peças manufaturadas e peças compradas. E esse aqui é um cenário onde a gente tem um cadastro de empregado e ele se divide aqui em secretário, técnico e engenheiro, tá? E a gente utiliza também esses símbolos aqui, que parecem um U, né, para determinar a direção da nossa herança. Então, esse U ele vira para o lado aqui da entidade mais geral. A gente tem também um conceito, que é um conceito proposto pelos autores desse livro-texto que a gente usa, que é o conceito de tipos de união, que é o que a gente pode chamar também de categorias, tá? Então, a gente diz que uma categoria ele faz um relacionamento, né, entre várias superclasses e uma subclasse, onde as superclasses são entidades diferentes, com chaves diferentes. O que é isso? A gente tem aqui person, bank e company. Eles são coisas completamente diferentes, né? Um banco não tem nada a ver com uma pessoa, ele talvez se assemelhe a uma empresa, né, no conceito que está aí
problema específico, né? Company é uma empresa, mas, por exemplo, com pessoas não tem nada a ver. Mas eles têm uma propriedade em comum, é que eles podem ser donos de coisas, eles podem ter patrimônios. Um banco ele tem um patrimônio, uma empresa ela tem um patrimônio, a pessoa também. Então a gente pode formar grupos de coisas, grupos de entidades que podem ser donos de coisas. E aí, para a gente fazer isso, essa modelagem com categoria, né, com tipo de união, é interessante. Aí a gente faz isso aqui pegando essas entidades que a gente quer agrupar, colocando elas no diagrama como se fosse uma modelagem de superclasse e subclasse, né? Na mesma direção a gente utiliza esse símbolo aqui, esse U, e a gente coloca uma letra U aqui, que é o tipo união, no lugar onde a gente antes colocaria aqui D ou O, né? Nos exemplos anteriores. Tá? E aí depois a gente utiliza esse tipo owner aqui, que é dono, para fazer relacionamentos com coisas que faz sentido esse tipo específico se relacionar. Tá? Então, a gente tem outros exemplos aqui para categorias, por exemplo, você tem um carro e um caminhão, cada um tem suas peculiaridades. Tá? Mas ele tem uma coisa em comum, que é ele poder ser um veículo registrado, um veículo que você foi lá no Detran e fez um registro dele, colocou uma placa, porque você pode ter um carro e nunca registrar, ele ficar escondido aí numa fazenda, e em outros países tem legislações diferentes em relação a esse tipo de registro, você pode ter registro diferente para cada uso de carro diferente, mas enfim, você pode querer agrupar algumas entidades, por exemplo, carro e caminhão, e quando você precisar relacionar ela com alguma coisa que diz respeito ao registro, você não relacionar diretamente a carro ou diretamente a caminhão, se relacionar a essa outra entidade aqui que é veículo registrado, porque nas outras entidades que vão se relacionar com isso, elas não iriam saber, a foreign key não ia saber para onde apontar, se apontaria para truck, se apontaria para carro, tá? Aí você e se você quiser fazer uma herança mesmo, ia ficar estranho, porque você não tem atributos comuns para herdar, por exemplo, muitas vezes, como esse caso aqui de pessoa e banco, você não tem atributos comuns para herdar. Então é simplesmente uma noção de grupo, tá? Você a intenção de fazer isso não é fazer com que se herde atributos, é simplesmente agrupar essas coisas para facilitar na hora de fazer os relacionamentos. E aqui tem um diagrama com herança envolvendo essas coisas, que você pode comparar aí a diferença entre um e outro. Aí aqui tem um exemplo de como a gente pode estar juntando essas coisas, né? Essas categorias. Aqui a gente tem de um lado aquele exemplo que eu falei com person, bank e company, né? Que possui veículo registrado. Ela pode possuir imóveis, pode possuir outras coisas, né? Só que nesse caso aqui eu só coloquei o relacionamento com um veículo registrado. Aí veja que quem vai se relacionar é owner, né? E quem vai se relacionar é esse veículo registrado e não aqueles tipos específicos. Isso facilita a nossa modelagem do nosso banco de dados. Aqui tem algumas propriedades. Primeira propriedade, a gente diz aqui que uma entidade não pode existir no BD, né, pertencendo a apenas uma categoria. Ela tem que pertencer também, né, a uma, né, e somente uma das superclasses. Então, você não pode dizer que uma coisa é simplesmente owner. Ele tem que ser person, ou bank, ou company. E só pode ser uma dessas coisas, não pode ser person e bank ao mesmo tempo. Isso não é permitido aqui nesse conceito de agrupamento, tá? Mas também não pode ser só owner. Uma entidade de uma categoria herda apenas os atributos da superclasse que pertence. Então, se ele é owner, ele tem que ser ou person, ou bank, ou company. Mas, se ele for só person, ele vai herdar só o que é de person, tá? Ele não vai herdar as outras coisas. Porque, como eu falei, o objetivo principal, na verdade, para criar isso, não é estar querendo herdar para fazer tipos especializados. É só arrumar uma forma de agrupar essas coisas para facilitar o relacionamento com outras coisas, tá? Então, esse owner aqui, ele só vai ser
uma dessas entidades aqui e, consequentemente, você só vai poder acessar os atributos dessa entidade. E as categorias podem ter atributos específicos, locais da categoria. Tá? Aqui, nessa categoria aqui, Owner, você poderia puxar aqui atributos e colocar coisas que fossem específicos de Owner, né? Mas que não são inerentes nem a Person, nem a Bank, nem a Company. Isso você pode fazer sem nenhum problema. Aqui tem uma forma de você representar essas coisas aqui utilizando o diagrama ER. Nesse lado aqui a gente tem a categorização total, né? A gente usa aquela linha dupla aqui embaixo e nesse caso aqui a gente diz que todas as instâncias das entidades das superclasses pertencem à categoria. O que é isso? Por exemplo, todos as pessoas, todos os bancos, né, e todas as empresas, elas também são owners, elas podem estar se relacionando com aquelas coisas que owner se relaciona, por exemplo, com o veículo registrado, tá? Mas você pode ter uma categorização parcial, ou seja, nem todas as instâncias daquelas entidades lá, de banco, de pessoa e etc., fazem parte da categoria. Você pode ter algumas delas que não se relacionam. Aqui tem uma outra forma de você definir também essa categorização, porque você pode dizer que só uma determinada entidade aqui, por exemplo, Person, só Person, ela obriga todos a serem owner também, mas Bank não. Então, você usa linha dupla para algumas, linha simples para outras. É uma forma também de você dizer que em algumas você tem total, em algumas você tem parcial. Tá? Mas se você tem uma situação como essa do meio aqui, onde uma é total, outra não é, e você representa assim, como está aqui nesse lado direito, sempre com linha simples, também faz sentido, porque você de alguma forma está dizendo que nem tudo aqui faz parte da categoria. Aqui tem um exemplo interessante, né, onde a gente mistura herança com categoria. Então, veja que a gente tem aqui professor, né, e aluno, e qualquer um dos dois podem, por exemplo, registrar projetos de pesquisa. Tá? Eles podem solicitar financiamento de projeto de pesquisa. Isso não é muito comum no cenário, por exemplo, para aluno de graduação, solicitar um recurso do CNPq para tocar um projeto. Ele pode participar de um projeto, né? Então, se o relacionamento com as outras entidades fizer sentido para aluno e professor, por exemplo, um pesquisador é quem participa de um projeto. Então, beleza, professor e aluno participam do projeto, não é aquele que solicita o recurso. Então, só o fato de participar, você diz que é pesquisador. Então, você faz um grupo aqui e quando você quiser relacionar com qualquer coisa que diz respeito a pesquisador, né, que não seja específico de professor, específico de aluno, seja de pesquisador em geral, você utiliza essa entidade aqui, pesquisador. Aí veja que desse lado aqui a gente tem uma herança, que é aluno, pode ser de pós-graduação ou aluno de graduação. Aí vamos dizer que você tem uma situação mais peculiar, onde o seu pesquisador não é para todo mundo, não é para aluno de graduação e de pós, ele só diz respeito a alunos de pós-graduação. Aí você pode fazer essa modificação aqui. Agora a gente fez um agrupamento de professor só com aluno de pós. Aí a gente gerou um grupo aqui, né, um tipo de união pesquisador e só com um aluno de pós, que é uma especialização de aluno. Então veja que a gente pode estar misturando essas coisas, né? A gente pode ter um diagrama aqui herança e agrupamento, esses tipos de união também ao mesmo tempo, eles podem aparecer no diagrama. E por fim fica aí o capítulo do livro, capítulo 4, para vocês estudarem e aprofundarem o que a gente viu nessa aula. Tá bom, gente? Espero que todo mundo tenha gostado e até o próximo vídeo. Até mais!